fôssemos juntos à palavra de Deus nesta manhã. Sei que o tempo não para. Eu achava que estava melhor na preparação das minhas mensagens, mas cheguei à conclusão que não estou melhor. Estou cada vez pior, porque cada vez tenho mais páginas e cada vez tenho menos tempo. Mas isso não é culpa vossa. Eu gostava então que nós abríssemos a Bíblia no nosso texto áureo, sempre, por favor, Romanos 12. Isto é para pôr aí, Filipe, por favor. Obrigado. Este tem sido o nosso texto de base, Romanos 12, 2. Se vocês quiserem acompanhar por aqui, se quiserem acompanhar por aí, por vocês mesmos, força. Então, Romanos 12, 2 diz: não se amoldem ao padrão, ou não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez nunca disse isso, vou fazê-lo agora. Romanos 12, ou o final do capítulo 11 de Romanos, mas mais Romanos 12, é uma mudança na linguagem do apóstolo Paulo nesta carta que ele escreve. Até o capítulo 10, metade do capítulo 11, se vocês depois quiserem estudar na vossa casa, Paulo vai estar a ensinar os crentes que havia na igreja de Roma naquele tempo acerca da graça de Deus, acerca do favor de Deus na vida dos crentes. Vocês começarem a ler no capítulo 1 e 2, ele vai dizer que toda a gente peca. Esse é o resumo do capítulo 3, não é? Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, nos três capítulos primeiros, Paulo vai estar a dizer isto. No capítulo 1, Paulo vai generalizar, ele vai dizer que toda a gente se desviou, daquilo que era de Deus, de adorar a Deus, até começaram a adorar a criatura em vez do Criador, etc. O capítulo 2, ele vai falar para os judeus, porque achavam que por serem judeus eles eram melhores ou já estavam garantidos no céu. E ele vai dizer não, porque se nós temos a lei, nós que somos judeus temos a lei, nós não deveríamos ter mais responsabilidade do que os outros que não têm. Então quem és tu para julgar o outro? Não é? Então Paulo vai estar a fazer isso. Depois, a partir do capítulo 4, ele vai falar sobre a justificação pela fé. Lembra-se, vai falar sobre Abraão, o pai da fé, daqueles que creem. Então Paulo vai estar a fazer tudo isto ao longo da sua carta aos Romanos. Aliás, estamos quase a celebrar os 500 anos da Reforma Protestante, com Martinho Lutero. Se os irmãos já ouviram certamente isso, não é? A sua tese ou a sua iluminação e revelação de Deus na vida de Lutero baseou-se precisamente na carta aos Romanos, porque é na carta aos Romanos que ele vai perceber que não tem que ver com o que nós fazemos para ser salvos, mas tem que ver em aceitar aquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Então isso tem que envolver a fé. Nós não somos justificados pelas obras, mas nós somos justificados pela fé. Então, ao aceitar isso, por isso ele vai dizer que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, capítulo 8. Então, Paulo vai estar a fazer isso. Então, quando ele muda aqui a sua expressão, agora no capítulo 12, é como se pudéssemos dividir a carta aos Romanos, do capítulo 1 até capítulo 10, vamos dizer assim, como se Paulo estivesse a ensinar a teoria, como se ele estivesse a ensinar a teologia, como se ele estivesse a dar uma aula sobre aquelas coisas, de uma forma muito prática, muito a Paulo, ao apóstolo Paulo. Ele explica todas essas coisas, mas como em quase todas as cartas, Paulo sempre dá uma panorâmica espiritual, teológica das coisas, mas a seguir Paulo é um homem da terra. Paulo é um homem que tem a cabeça e o coração em Deus, no céu, mas os pés continuam na terra. Paulo sabe que nós temos que ser cristãos não no céu, mas na terra. Então, a partir do capítulo 12, vocês já estão a ver, é nós aplicarmos tudo aquilo que aprendemos desde o capítulo 1 ao capítulo 10, 11, e a partir do capítulo 12 nós temos que descer à terra. É isso que Paulo vai estar a dizer. Ele começa no verso 1 a dizer que rogo, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e que é o vosso culto racional. Agora está a mostrar o verso 2. E ele continua. E ele diz então no verso 2, não se conformem ao padrão deste mundo. Então, resultado daquilo que a igreja aprendeu em Cristo nos primeiros capítulos, ou seja, nós fomos salvos pela graça, pela fé que colocamos na pessoa de Cristo. Nós já não somos mais condenados, então, mas nós continuamos a pecar, certo, mas agora temos um Salvador que é maior que os nossos pecados. E se nós nos arrependemos, se nós confessamos que Ele é nosso Senhor e Salvador, então Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então nós podemos continuar de pé e segui-lo e servi-lo de todo o nosso coração.
Essa é a vontade de Deus. Mas Paulo vai mais longe. Nós não podemos apenas descansar no sangue de Cristo. Nós temos agora que nos levantar em função daquilo que Ele tem feito na nossa vida e viver a nossa vida, não mais pelo mesmo padrão, não mais com a mesma mentalidade, mas deixarmos-nos transformar com aquilo que vamos aprendendo e percebendo precisamente que Cristo fez por nós. Porquê é que é importante eu sublinhar isto, que Cristo fez por nós? Eu disse devagarinho de propósito. Porque muita gente ainda hoje, e hoje vou falar disso, há muita gente na igreja, nas igrejas, independentemente de qual ela é, nós às vezes criticamos alguns grupos, mas às vezes nós evangélicos não somos assim tão diferentes. Nós tentamos mudar muito a nossa vida com aquilo que nós conseguimos fazer ou saber. O conhecimento é importante, mas se nós não aplicarmos o conhecimento à nossa vida, a nossa vida jamais irá mudar. Alô? Sim ou não? Com o que é que nós martelamos os pregos? Toda a gente sabe. Com o martelo. Mas como bons portugueses que somos, se o martelo não estiver à mão, com o que é que se martela o prego? Com o que estiver mais à mão. Alguém percebe? Está certo ou errado fazermos isso? Vamos ser francos. Está totalmente errado. Mas fazemos ou não fazemos? Então o que é que interessa ao conhecimento? Se nós acabamos depois por fazer aquilo que mais nos convém. Então, na vida espiritual, muitas das vezes é assim. Nós até sabemos como, mas se pudermos às vezes dar um jeitinho, não é por mal. No fim vamos ter o mesmo resultado. Vamos? Será que vamos? Será que martelar um prego com uma coisa que não é indicada para isso, será que não nos vai ocupar mais tempo? Será que não corremos o risco de estragar essa dita coisa que estamos a usar como martelo? Alguém percebe o que eu estou a dizer? Estou apenas a dar um exemplo. Então, às vezes, na vida, na fé, acontece muito isto. Aquilo que Paulo está então a dizer agora é um resumo disso. Vocês aprenderam isto com Cristo. Se vocês agora estão salvos em Cristo, a vossa vida tem que ser transformada. Então não se conformem com o padrão do mundo, não se conformem, não deixem que essa forma do mundo caiba em vocês, ou vocês caibam no mundo, porque essa é a palavra. Amoldar ou conformar vem de forma, não é de forma, é de forma. O som tem que ser diferente, para pensarmos numa forma. Eu vi o meu pai muitas vezes a arranjar sapatos, ele tinha lá uma forma onde ele punha os sapatos dentro, onde os podia cozer, onde podia martelar. Os nossos sapatos são feitos em forma. Os chapéus, hoje, os caps já não é? Porque são abertos atrás, a gente abre, larga, fecha. Mas um chapéu de senhor ou de senhora, como deve ser, eles têm medidas. E uma vez ouvi essa explicação e eu nunca mais me esqueci. Foi das melhores explicações sobre não conformar. O chapéu tem uma forma. O mundo vai tentar, o diabo vai tentar que na nossa cabeça caiba sem folgas, sem apertos. A mentalidade do mundo, uma mentalidade sem Deus. É isto que me dá jeito, é isto que encaixa. Mas aquilo que Paulo está a dizer à igreja, se vocês agora sabem, se conhecem aquilo que Cristo fez por vocês, vocês reconhecem que foram perdoados, salvos, vocês reconhecem que é uma nova vida, uma nova e melhor vida em Cristo, então não se conformem com essa mentalidade, mas deixem que a vossa mente seja transformada pelo Senhor. Bom, eu não tinha feito ainda esta parte e achei que era importante. Então hoje, aliás, deixem-me recordar tudo aquilo que já falámos. Nós já falámos sobre a mentalidade e a liberdade. Nós começámos a primeira ação a falar sobre isso e apresentámos Adão e Eva dentro do jardim, até que a serpente veio iludir Adão e Eva e fê-los sair do jardim. Mentalidade com Deus. É uma mentalidade que nos dá liberdade. Mas Daniel, mas ficamos fechados no jardim. Mas liberdade não é andarmos à solta, sem saber para onde é que vamos, sem saber o que é melhor para a nossa vida. Eu prefiro ser livre nos jardins, no sentido de estar com Deus, onde Deus tem preparado tudo para a minha vida, onde eu tenho tudo o que eu preciso para ser feliz, para ser completo, do que viver sem Deus, com essa liberdade falsa, onde eu não sei para onde é que eu hei de ir, onde não há nada. Eu prefiro essa liberdade, uma liberdade centrada, uma liberdade que vem de Deus, e para isso eu preciso me concentrar em Deus. Depois falámos sobre mentalidade e perspectiva. Não apenas Deus quer abrir os nossos olhos, mas Ele quer que nós vivamos com eles levantados. Nós temos que olhar fixamente para quem? Para quem? Para Jesus. Nós passamos muito o nosso tempo a olhar para baixo. Por isso Paulo disse aos Colossenses: vocês ressuscitaram com Cristo. Vocês têm que levantar os vossos olhos. Vocês têm que tirar os olhos de baixo. Vocês têm que tirar os olhos dos exemplos de baixo.
Vocês têm que tirar os olhos daquilo que não presta, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não vos faz adiantar a vossa vida. Vocês têm que começar a pensar nas coisas que são de cima. Então nós temos que levantar o nosso olhar. Em baixo, nem sempre. Em baixo há coisas boas. Em baixo há gente boa. Mas em baixo há muita coisa que também nos vai fazer frustrar, nos vai desiludir. Sim ou não? Às vezes até no meio de gente boa. O único que não nos desilude, o único que nunca nos deixará frustrado, é Jesus. É por isso que os nossos olhos, eles têm que estar colocados nele. Não quer dizer que às vezes nós não ficamos cansados, as nossas pálpebras, mesmo as espirituais, começam a descer outra vez. Mas lembra-te, por favor, daquilo que diz a palavra de Deus. Mentalidade centrada em Deus levantou os nossos olhos. Então é verdade que às vezes nós não estamos bem, às vezes as coisas não estão bem à nossa volta, mas nós já temos para onde olhar. Quando o salmista disse isso, lembram-se de citar no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes. Mas será, e ele faz a pergunta, será que o socorro vem dos montes? Claro que nós sabemos que não, porque a seguir ele nem precisa dizer que não, ele só diz, o meu socorro vem do Senhor. E o Senhor não está nos montes, irmãos, o Senhor está acima dos montes. A terceira mensagem que nós falámos foi sobre a semana passada, foi mentalidade e identidade. Então, quando nós temos a mentalidade certa, a mentalidade centrada em Deus, não só os nossos olhos se abrem, como se elevam para Cristo, e isso quis dizer que nós começamos a ver como Deus vê e aquilo que Deus vê. Mas a semana passada eu quis trazer ao vosso coração que Deus não apenas quer que nós vejamos como Ele vê, mas, sobretudo, que nós aprendamos a ver-nos como Ele nos vê a nós mesmos. E essa é uma grande armadilha do diabo, porque se ele não conseguir fechar os nossos olhos, se ele não conseguir impedir que olhemos para cima, ele vai tentar, irmãos, distrair-nos, sufocar a nossa identidade que agora temos em Cristo. E nós temos uma identidade em Cristo. Nós temos uma identidade em Cristo. Eu não estou a falar da denominação, não estou a falar... Eu, Daniel, tenho uma identidade agora em Cristo. Eu sou filho de Deus. Independentemente da igreja, ou do grupo, ou da denominação que eu pertença. Aliás, no céu nem sequer vai haver denominações. No céu vai haver uma coisa, a família de Deus vai estar reunida. Então essa é a minha identidade. A minha identidade não é eu sou assembleiano, ou a minha identidade eu sou isto. A minha identidade é eu gosto mais das coisas. Não, isso são gostos pessoais. Isso tem que ver com as tuas inclinações, aquilo que tu mais aprecias. Aquilo que tem que ver às vezes com a tua maneira de ser. Então ontem eu estava a falar com um pastor amigo que não tem nada, na sua dinâmica de igreja, não tem nada a ver com a nossa, no sentido pentecostal, mais barulhenta, por assim dizer, porque é assim que nós rotulamos. Eu dizia, mas isso faz parte, não há como. Aliás, quem rotulou as igrejas foram os homens. Mas é importante porque cada pessoa tem a sua maneira. Há muitas pessoas que vêm aqui assistir ao nosso culto e dizem, Senhor, é uma bênção, mas eu não consigo, eu não me adapto a isto. Porque tem que ver muitas vezes com o seu jeito. Há outras pessoas que é precisamente o oposto, chegam aqui e dizem, puxa, era mesmo isto que eu estava à procura. Porque cada um de nós tem a sua maneira, às vezes até o seu próprio jeito de ser. Mas isso tem que ver com o gosto pessoal, não tem que ver muitas vezes com a identidade. Na identidade, dá-lhe, Rodrigo, isso. Na identidade, todos nós, aí temos que ser todos iguais. Nesse sentido, se nascemos de novo, a nossa identidade é esta, nós somos filhos de Deus. E o diabo tentará convencer-nos de que não, ou então que sim. Eu não quero perder-me por aqui. Você já ouviu falar de filhos de primeira e de segunda? Já ou não? Sabe quem é que inventou isso? O diabo. Você sabe que há crentes que se veem assim? Uns acham-se que são muito bons e há outros que se acham que são. Lembra-se que eu disse isso? O diabo, ele vai bajular-nos, ou ele vai humilhar-nos, ou ele vai rebaixar-nos. Ou ele vai dizer que nós somos bons demais, tão bons que podemos ser iguais a Deus, ou ele vai dizer que nós não valemos nada, que somos apenas gafanhotos. E eu disse aos irmãos que Deus não faz nenhuma coisa nem outra. Deus nem bajula nem rebaixa. Deus amplia ou reduz. Deus amplia aquilo que é bom na nossa vida e reduz aquilo que de facto não presta e nos afasta dele. Porque aquilo que ele quer, no fim de contas, é colocar Cristo no centro da nossa vida. Bom, por falar em Cristo no centro da nossa vida, eu hoje quero falar-vos sobre mentalidade e imitação. Sim, foi uma palavra difícil, estava à procura dela e quando me lembrei dela disse, uau, esta palavra diz exatamente aquilo que eu quero partilhar com a igreja. Porquê imitação? Sim, esta pergunta pode surgir. Porquê ser uma imitação quando podemos ou temos que ser genuínos? Porquê uma imitação quando podemos ter ou achar que podemos ser o original? Lembrem-se, estamos a falar de mentalidade. Construir a nossa vida de dentro para fora. E por muito que desejássemos ser outra pessoa, todos nós sabemos que isso é impossível. Eu não sei quantos de vocês já desejaram ser outra pessoa. Eu gostava mais de ser aquela pessoa.
Já alguém, sim ou não? Partilhem lá e vá, que é para ninguém estar a dormir. Quando seja, eu gostava mais de ser como aquela pessoa, aquela. Sim ou não? Ninguém? Só um ou dois ou três. Ok. Deixa eu fazer outra pergunta. Quantos de nós, se calhar, já pensámos, ou até já orámos, ou desejamos ser iguais a Deus? Até cantamos às vezes acerca disso. Eu ando a repensar isto. Se calhar algumas letras a gente tem que voltar a repensá-las, porque são bonitas. Algumas também foram traduzidas do inglês e depois em português resultaram de forma diferente, não é? E sei que também que às vezes quando nós oramos, Senhor, quer ser como tu, nós lá no fundo sabemos que não pode ser literal, não é? Porque se nós fôssemos iguais a Ele, então não havia um Deus, todos nós éramos como Ele. Lembrem-se que esta foi a armadilha do diabo. Então vocês já percebem onde eu estou a querer chegar. Então ninguém pode ser outra pessoa. Nós somos o que somos. E se não gostamos de alguma coisa em nós, precisamos, olha, em primeiro lugar, ter um espelho. Ouça com ouvidos ouvir. Antes de tomar alguma decisão sobre si mesmo, ou fazer alguma escolha sobre a sua própria vida, nós precisamos olhar-nos muito bem ao espelho. E com clareza, nitidez e sinceridade, o que precisamos ou gostaríamos de mudar, nós temos que vê-lo ali. Claro que o espelho a que me refiro é a palavra de Deus. Ou sendo mais profundos, os espelhos são os olhos de Deus. E nisso vimos, na última sessão, a Bíblia diz que nós não somos gafanhotos, nós somos filhos e filhas de Deus. Às vezes há gente que se despreza demasiado a si mesma. Mas claro, como filhos queremos agradar ao Pai, certo? Desejamos dar-lhe prazer e para isso precisamos não de inventar, ouçam com ouvidos de ouvir, porque é aqui que é importante, mas precisamos de seguir o exemplo de alguém que já tenha conseguido fazer isso. De alguém que já tenha agradado a Deus em tudo. Claro, Jesus. É por isso que eu hoje quero falar sobre isto, mentalidade e imitação. Lembra-se, estamos a falar disso, estamos a falar de criarmos ou desenvolvermos uma determinada mentalidade. Nós precisamos de ter uma referência. Lembra-se, também estou a pregar, a falar sobre a minha própria visão disto. Eu não vejo muitas mentalidades, eu só reconheço duas mentalidades. Uma mentalidade centrada em Deus e outra mentalidade completamente fora de Deus. E claro, depois cada um inventou outros rótulos e outras coisas. Ou nós estamos voltados para Deus e a procurar de alguma maneira viver de acordo com aquilo que Deus planeou, ou nós não queremos, ou nós não estamos nem aí. Não importa se nos chamamos a nós mesmos cristãos, religiosos ou outra coisa qualquer. Sim ou não? Sim, claro que sim. Se em primeiro lugar precisamos de um espelho, em segundo lugar, se queremos mudar alguma coisa em nós, precisamos de inspiração. Precisamos de um espelho, porque nós precisamos ter calma, não é? Senão nós corremos o risco de tirar alguma coisa de nós que até pode fazer falta. Sim ou não? Às vezes estamos, eu não gosto nada de mim, então e começas por aonde? Se olha para mim, arrancava tudo. Pronto, está. Já deu cabo. A gente está a rir, é verdade, é um bocadinho assim que às vezes a gente funciona. Nós precisamos de calma, por isso o espelho leva-nos a ter que parar um bocadinho à frente do espelho e olhar. Alguns olham só ao espelho e dizem, eu não gosto de nada. Mas talvez isso já seja um outro problema. Mas em segundo lugar, se calhar pode ajudar o primeiro. Em segundo lugar, nós precisamos de inspiração. Uma vez um amigo meu, um vizinho meu, viu um rapaz mais velho com um determinado corte de cabelo. E ele sabia que ele era parente, primo, da cabeleireira onde ele ia. Aliás, onde íamos todos, pois aquilo era assim um bocado. Quem é que vai lá? Vai, toda a gente vai lá. Depois mudava-se, toda a gente ia. Então lá íamos nós, lá fui eu fazer o meu corte de cabelo, que nunca deu para fazer coisas muito especiais. Em cima era só caracóis, aqui do lado nada. Então hoje não é nada e nada. Então pronto. Mas ele não, ele achou que o cabelo dele era idêntico ao outro. Então ele chegou lá, sentou-se na cadeira e disse, olha, quer que me faças um corte de cabelo igual ao do teu primo, tal. O senhor olhou para ele e disse, mas não dá, porque o teu cabelo tem outros jeitos, tem... Bom, aquilo, conclusão, o rapaz saiu de lá com o corte de cabelo normalíssimo e muito triste, não é? Mas ele levava a sua inspiração. Infelizmente não deu para fazer na cabeça dele. Mas nós precisamos, se nós queremos de facto mudar de mentalidade, nós precisamos de uma referência. Nós precisamos de alguém para onde olhar e perceber como é que nós podemos ser. Está a fazer mais ou menos sentido?
Lembra-se que estamos a falar de vida espiritual, não estamos a falar de qualquer outra coisa, estamos a falar da nossa vida espiritual. Então, daí mentalidade de imitação. Para criarmos, desenvolvermos uma mentalidade, nós precisamos nos concentrar em alguém ou alguma coisa. Olha, já está tocado, mas também ainda é cedo. E por causa disso, acho que hoje é importante nós falarmos sobre imitação. Porque a única forma de nós mudarmos e mantermos a mentalidade é procurando algo ou alguém a quem imitar e seguir, não há como. Gostava que percebêssemos e aceitássemos da parte de Deus para nós que provavelmente não há muito que possamos retirar da nossa vida. Bom e mau. Há coisas que fazem parte de nós. Há coisas que nós vamos levar até morrer. Mas eu gostava tanto de mudar isso. Eu gostava de vos ajudar esta manhã a virar isso do avesso. Sim, se calhar há coisas que nós precisamos de mudar, mas se calhar há coisas que nós nunca vamos conseguir mudar. Mas vamos mudá-las imitando alguém que é melhor do que nós. Há coisas no meu feitio que provavelmente... Eu até há uns anos atrás, pode ser que ajude, não sei, aquilo que eu estou a tentar dizer-vos. Até uns anos atrás, eu discutia com Deus e eu não gostava do meu feitio. E eu sei que muitos de vocês também não. Obrigado pelo vosso sorriso, foi mesmo a concordar, mas ok. Agora vai roer a corda, porque afinal já não quero mudar. Até que há uns anos atrás, depois de eu argumentar muito com Deus, Deus fez-me entender que eu precisava de parar essa luta, porque foi Ele que me criou. Foi Ele que me criou desta maneira, para um determinado tempo e para uma determinada tarefa. E que se eu não fosse como sou, provavelmente essas tarefas jamais se iriam fazer. Porque se eu fosse mole demais, provavelmente muitas das coisas não eram feitas. Não sei. E não estou a falar de nada, sei lá, estou a falar de uma forma muito geral na minha própria vida, não apenas também no ministério, na igreja. Mas eu comecei a perceber, se eu não fosse como sou, e um dia então eu decidi fazer o oposto. Em vez de eu refilar com alguma coisa que eu achava que podia estar a prejudicar, e estava, mas mal usado, então eu comecei a agradecer a Deus pela forma como Ele me fez e estou a tentar melhorar, como vocês já se percebem. Estou a tentar pegar naquilo que eu acho que era ruim, usado da pior maneira. Estou a usar precisamente a mesma força, a mesma ofensiva que eu tenho, que é a minha maneira de ser, mas canalizá-la para alguma coisa que seja construtiva e que traga bênção e honra a Deus. Então eu percebi isso. Eu comecei um dia a olhar para Jesus. Jesus também um dia, eu nunca fiz isso, espero que nunca venha a fazer. Um dia Jesus entrou no templo, pegou num chicote e vai disto, e virou as mesas todas. Pois é, de Jesus já ninguém diz nada, só de mim quando eu dou uns gritos. Olha, obrigadinho. Então eu percebi, Deus criou-me com um determinado defeito e provavelmente eu não tenha canalizado da melhor maneira. Eu não tenho feito as melhores coisas com aquilo que Deus me deu. Eu só vejo o lado mau porque, de facto, se calhar só tenho feito o pior com aquilo que Deus me deu. Eu preciso olhar para Jesus e começar a imitar e perceber que se calhar eu não tenho que mudar assim tanto, entendam? Se calhar eu não tenho que mudar assim tanto, eu se calhar tenho que pegar na forma que Deus me deu e começar a imitar Jesus. Obrigado pelo vosso amém. Vocês são fantásticos hoje. Vê se eu não perco, é interessante estar aqui. Tudo o que precisamos encontramos em Jesus. Tudo o que precisamos encontramos em Jesus. Ouça, e não estou a falar apenas do que recebemos dele, mas sobretudo, é disso que estamos a falar esta manhã, de aprender com ele. Porque às vezes nós só vemos Jesus como alguém de quem podemos receber. Mas quando nós lemos, os evangelhos não estão escritos para nós percebermos o que é que podemos receber. Os evangelhos estão escritos para nós o seguirmos como o exemplo da nossa vida. Se vocês lerem os evangelhos, vocês não vão ver Jesus a dizer repetidas vezes para nós irmos a Ele e recebermos. Mas nós vamos encontrar nos evangelhos repetidas vezes para nós irmos a Ele e segui-lo. Então os evangelhos estão escritos não só para nos dizer aquilo que nós podemos ter de Jesus. Claro que sim, podemos ter de Jesus. Ele também curou, Ele também fez. Mas nós, ouçam, convido a ouvir, irmãos, nós temos muito mais referências no Novo Testamento a Jesus a desafiar-nos, a convidar-nos para segui-lo, do que tanto para receber alguma coisa dele em troca. Então o desafio desta manhã é que mentalidade centrada em Deus é uma mentalidade, é uma vida que imita Jesus. Porque seguir Jesus, nós não seguimos os sinais é que nos seguem a nós. Não é? Mas nós de alguma maneira, e digo nós, todos nós, mas deixem pôr assim, perdoem-me lá os que estão mais afinados, ok. Mas todos nós de alguma maneira acabamos por seguir muito mais os sinais.
em vez de seguirmos Jesus. Mas nesta manhã nós temos de desmontar isso da nossa mente. A nossa vida só muda, só é transformada a nossa mentalidade quando nós começamos de facto a seguir Jesus. E seguir Jesus não é apenas dizer que Ele é o meu Salvador, que Ele é o meu Senhor. Seguir Jesus é começar a imitá-lo. Numa linguagem nossa corrente é começarmos a ser como Ele é. Mas nós nunca seremos quem Ele é. Quando muito podemos ser e devemos ser como Ele é. Mentalidade centrada em Deus tem que ver com isso, em nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, em imitarmos Jesus. Por exemplo, lembrem-se de um bebê. O bebê, quando nasce, ele precisa de estar constantemente agarrado à mãe. E desculpe a expressão, mas é verdade, ele precisa de mamar. Mas ele não vai ficar toda a vida a mamar. Alguns bem queriam. Mas essa é outra pregação. Ele não vai ficar a mamar toda a vida, ele vai crescer. E vai começar a comer pelos próprios meios. E adivinhe, ele vai começar a comer exatamente como viram os pais a comer. Como é que vocês ensinam os vossos filhos, ou ensinam os vossos filhos, ou os vossos netos, por exemplo, nesta arte bela que é comer? É por imitação. Como é que vocês ensinam os vossos filhos a falar? É por imitação. Entendam a expressão? É por imitação. Diz lá, papá. Não. Papá. E nós até fazemos figuras ridículas. Vocês já se viram a fazer as figuras? Como é que vocês fazem? Como é que eu fiz? Papá. Ele disse. Ele não disse nada. Okay. João 13:15. Eu tenho que acelerar. Peço-vos desculpa. Às vezes eu quero explicar-me tão bem que depois... João 13:15. Este é um dos meus textos preferidos. Jesus faz uma declaração poderosa para quem quer viver uma mentalidade centrada em Deus. Olha o que ele diz, João 13:15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu vos fiz. Eu vos dei o exemplo, ou eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Claro que Jesus refere naturalmente àquilo que ele acabou de fazer, mas sabemos que esse ato foi muito mais do que simplesmente lavar os pés. Ele tinha acabado de lavar os pés aos discípulos, creio que toda a gente aqui está familiarizada com essa história. Claro que Jesus não estava só a falar de higiene diária, eu lhes dei o exemplo sobre a higiene. Claro que Jesus estava a dar uma lição de humildade, de serviço, de mentalidade centrada em Deus. Jesus estabelece o princípio de olhar para Ele, não só ouvir as suas palavras, mas viver como Ele viveu. Fazer como Ele fazia. Ver como Ele via, tocar como Ele tocava, orar como Ele orava. Pôr em ação tudo o que viram e ouviram de Jesus. Sabemos que nunca seremos Jesus. Nunca seremos Jesus. Mas o objetivo também não é esse. O objetivo é sermos nós mesmos a seguir Jesus, a imitar Jesus no nosso dia a dia. Então, mentalidade centrada em Deus não reflete a nossa perfeição, mas reflete aquele que é perfeito. Jesus. Vou repetir. Mentalidade centrada em Deus não tem que refletir a nossa perfeição. Abre parênteses. Também nunca iria refletir, porque nós não somos perfeitos. Então, mentalidade centrada em Deus, ela reflete aquele que é perfeito. Porque nós agora imitamos aquele que é perfeito. Jesus. Daniel, mas muitas vezes nós vamos falhar, porque nós não somos Jesus. Nós estamos só a imitar Jesus. Eu gostava que isto fizesse cair um peso dos vossos ombros esta manhã. Mas eu preferia como está, eu tenho que ser... E vivemos numa pressão, e isso invalida as tuas falhas. Antes, pelo contrário. Quanto maior é o peso, e isso é o que o diabo quer, é o peso que o diabo quer que tu carregues uma vida inteira. Tu tens que ser igualzinho a ele. Eu quero dizer uma coisa, irmão, nesta manhã, nós nunca iremos ser iguais, cópias exatas, a gente já vai falar disso à frente, clones de Jesus. Nunca, nem sequer essa foi a ideia de Deus. Se essa fosse a ideia de Deus, em vez de Deus ter enviado Jesus, não tinha enviado um Jesus, Ele tinha enviado só Jesuses. Sim? Mas essa nunca foi a mentalidade de Deus. Deus sabia quando nos criou que estava a criar homens e mulheres que falham. Tirados do pó.
que têm prazo de validade. Nós temos prazo de validade. Nós hoje fazemos uma coisa boa, amanhã fazemos uma coisa menos boa. Mas este é o desafio. É imitarmos Jesus. Mentalidade centrada em Deus não tem que ver com nós refletirmos a nossa perfeição, que não a temos, mas a mentalidade centrada em Deus tem que se centrar nisto. Nós temos que refletir Jesus. E Ele sim, Ele é perfeito. A igreja aponta para Cristo na sua vida. Se a vida que vivemos esconde Cristo, então a nossa mentalidade, a nossa forma de estar na vida está descentrada de Deus. O que nos centra e concentra em Deus é nós olharmos para Jesus. Ouviste com ouvidos de ouvir, nós olhamos para Jesus não apenas para a contemplação, mas sobretudo para a imitação. Os nossos olhos têm que estar em Cristo, não apenas para adorarmos, oh, como é bom. Os nossos olhos têm que estar em Cristo, sobretudo para nós o imitarmos. Se nós apenas olhamos para Cristo para contemplar e a seguir saímos da sua presença, então alguma coisa está errada, porque se estivermos na sua presença, dizemos nós aqui na nossa linguagem, é por isso que muitas das pessoas não nos entendem. Estive na presença de Deus. Olha, foi uma pena, podias lá ter continuado. Porque na presença de Deus tu és muito mais doce, tu choras mais, tu abraças mais. Fez silêncio agora. Peço desculpa, às vezes tens mesmo... Lá está o meu feitio, está bem? Você sabe que há pessoas que de facto aqui dentro elas são Jesus. Mas depois quando saem, elas voltam a ser quem eram. Este é o meu feitio. Certo, na boa. Mas canaliza esse feitio para imitar Jesus, para te zangares com aquilo com que Jesus zangava, por exemplo. Faz um esforço, porque a ideia é imitares Cristo. Se só imitas Cristo aqui dentro, alguma coisa está errada. Nós não fomos colocados... o véu não se rasgou, a porta não se abriu, para que nós agora pudéssemos estar diante dele apenas para contemplação. Sim, é verdade, é também para nós o podermos contemplar, adorar, porque Ele é digno. Mas acima de tudo, agora os nossos olhos foram abertos para que o possamos ver. E é por isso que Hebreus diz que nós temos que ter os nossos olhos fixos em Jesus. Para quê? Se fosse só para a adoração, isso era ridículo. Nós não podemos estar a adorar, entendam, nesse sentido de 24 sobre 24. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Alguém percebe do que eu estou a falar? Mas o que é que quer dizer então os olhos fixos em Jesus? Aconteça o que acontecer, passes por onde passar, estejas com quem estiveres, venha o que vier, tu tens que imitar Jesus naquele momento. Tens que ver como é que Ele faria, o que é que Ele diria. Não está a resultar, não tem mal. Antes de Jesus terminar o seu ministério e ir à cruz, teve uma conversa muito franca com os discípulos. Jesus deixa claro que eles deveriam fazer o que Ele fez, como Ele fez, a quem Ele fez e quando Ele fez. Se lermos o Evangelho de João a partir do capítulo 13 até ao final do capítulo 17, percebemos que Jesus passa os momentos finais antes de ir à cruz apenas com os 12. Quando lemos o texto, percebemos que Jesus está a dar tudo. Ele está a encorajar os discípulos a continuarem o que Ele começou, ou melhor, inaugurou o reino de Deus. Então esse reino não é igual ao dos homens. A tentação de tornar esse reino igual ao dos homens é grande. Por isso precisamos seguir Jesus de perto. Tão perto que ficamos nele e Ele em nós. João 15, lembra-se? Tão perto que o podemos ouvir sussurrar. Tão perto que podemos imitá-lo sem dificuldade. Jesus desafiou os seus discípulos a fazerem o que aprenderam com Ele. Desafiou-os a irem mais longe do que Jesus pôde ir. João 14, 12. Eu vou para o Pai, mas vocês vão fazer obras maiores do que aquelas que eu fiz. A realizarem mais obras ainda, a imitar nas obras. Houve convites de ouvir. Jesus disse para nós continuarmos as obras que Ele tinha começado. Não são obras que nós vamos inventar. Nós temos que imitar aquilo que Ele já fez em primeira mão. Ele disse também em João 15, desafiou-nos a amar como Ele ama. Então, o amor, nós não temos que inventar um novo amor. Nós temos que amar como Ele já amou. Nós temos que imitar no amor. A gente diz, pastor, eu não sei se consigo amar. Não tem que ver com o que tu consegues. Tem que ver não tem que ver se consegues amar, tem que ver se consegues imitar. O jogo agora é o jogo da imitação. Ou nós imitamos Cristo em tudo, ou nós não conseguimos imitar Cristo em nada. E ser cristão tem que ver com isso, sermos uma imitação genuína de quem Cristo foi, de quem Cristo é, daquilo que Ele faz, daquilo como Ele fala. Em João 16, por exemplo, Ele promete o Espírito Santo, aquele que lhes iria lembrar acerca de Cristo. Finalmente, em João 17, Jesus ora. E se a oração do Pai Nosso é apenas um exemplo dos ingredientes da oração, esta oração em João 17 é o coração de Jesus. Se a primeira é um molde, um modelo para nós, esta em João 17 é a essência.
Esta sim é para imitar. Ele ora pelo cuidado sobre os seus discípulos, ele ora pelo desenvolver do reino, ele ora pela unidade. Jesus nos deu exemplo, não só para falarmos dele, mas para o imitarmos. Há muita gente que fala muito bem acerca de Jesus, mas não consegue imitar quem Jesus é. O desafio para a igreja, o nosso desafio, irmãos, com uma mentalidade centrada em Deus, é mais do que sabermos dizer quem Jesus é conseguirmos que Jesus viva através da nossa vida. É muito mais fácil falar de Jesus. Mas se Ele disse, irmãos, que o Espírito Santo nos vinha ajudar, então a obra está facilitada. Não impeças o trabalho do Espírito na tua vida, porque o Espírito vem para formar Cristo em ti. Paulo disse isso, sentia dores de parto até que Cristo fosse formado nos crentes. Ele estava a escrever aos Gálatas e disse isso. Mentalidade centrada em Deus não é assunto de discussão, irmãos, mas uma vida que agora vive para imitar Jesus Cristo. Para vivermos uma mentalidade, como eu disse no início, precisamos estar comprometidos com alguém. Criar um determinado estilo de vida, de padrão de pensamento, necessita de muita disciplina, de muita dedicação, de sacrifício, de foco. Ainda hoje fui desafiado a voltar a correr. Eu ando a dizer que vou correr desde o ano passado, acho eu. Pelo menos vou falando do assunto. Há pessoas que põem uma pedra no assunto e já nem sequer falam mais nisso, não é? Eu ainda vou falando, que é para ver se crio a mentalidade. Mas enquanto eu não calçar os ténis e for para a rua, eu acho que a minha mentalidade nunca mais vai começar a ganhar forma. Sim ou não? Claro que sim. É preciso disciplina. Para nós mudarmos de hábitos, é preciso nós termos disciplina, é preciso nós querermos. Não basta apenas querer muito, é preciso fazer. Mas mudar de mentalidade precisa ainda, a meu ver, como disse no início, de uma referência. Senão nunca chegamos a mudar nada. Mentalidade centrada em Deus devolve-nos a verdadeira liberdade. Levanta os nossos olhos e ajuda-nos a ver como Deus vê e a ver-nos como Deus nos vê. Tudo isto é interessante e verdade, mas se não nos focamos constantemente em algo ou alguém, depressa a nossa mentalidade centrada em Deus se perde. Por isso precisamos colocar os nossos olhos fixamente em Jesus, como já dissemos, não para somente a contemplação, mas sobretudo para a imitação. O Salmo 123, verso 2, o Salmo 123, verso 2 diz o seguinte: assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e assim como os olhos das servas estão atentos à mão da sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus. Isto é muito importante para nós. Se desejamos ter, viver e manter uma mentalidade centrada em Deus, precisamos colocar os nossos olhos nele para cima, para ver o que ele faz e como ele faz, e isto chama-se imitar. O Salmo 34, verso 5 diz: os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. O que Davi está a dizer, lendo todo o Salmo e percebendo o contexto, é que é olhando para Jesus que encontramos inspiração para a nossa vida. É imitando que encontramos a razão da nossa existência e satisfação garantida. Então não olhamos apenas para cima para nos vermos como Ele nos vê, mas também para vermos o que Ele deseja ver em nós. Às vezes há pessoas que oram: Deus, muda a minha vida, Deus, o que é que tu tens para mim? E a resposta já foi dada. Quando Jesus veio, a resposta de Deus já foi dada. O que é que Deus tem para nós? Que nós sejamos como Jesus, no lugar onde estamos. E certamente nós iremos descobrir algumas situações provavelmente específicas que dirão respeito a nós, porque estamos em ambientes diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes. Mas o objetivo central é esse, é que cada um de nós seja como Jesus, para as pessoas e no lugar onde nós estamos. Às vezes nós queremos mais porque estamos a fugir daquilo que é a nossa responsabilidade. Mas mentalidade centrada em Deus concentra-se nisto: imitar Jesus, ser quem Jesus é, fazer como Jesus faz, falar como Ele fala, trazer às pessoas o que Ele traria naquele preciso momento. O nosso exemplo, o nosso padrão, a nossa inspiração vem de cima. Nós não imitamos mais o que há em baixo, nós imitamos Jesus Cristo. Podemos dizer que adquirir uma mentalidade requer a imitação. Sem ela não mudaremos a nossa mente, a nossa forma de pensar. Talvez por essa razão há muitas pessoas nas igrejas que ainda não mudaram. Até descobriram a liberdade que é em Cristo. Os seus olhos foram abertos e às vezes olham para cima para pedir o socorro. Até sabem o que são os olhos, o que são aos olhos de Deus, aliás, mas são constantemente derrotados ou simplesmente vivem frustrados. Porque a sua vida continua a inspirar-se nos de baixo, nos que falham, nos que não são perfeitos. A mentalidade centrada em Deus concentra-se e imita Jesus. De outra forma, iremos sempre voltar à velha forma de estar na vida, sem Deus. Jesus fez uma declaração aparentemente complicada, mas muito desafiadora.
Ele disse em Mateus capítulo 5, verso 48, portanto sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A palavra perfeito não tem o sentido de perfeição, sem erros, sem nada a apontar. Isso só Deus pode ser. Mas a palavra deve ser interpretada como maturidade. Ou seja, Jesus desafiou os seus ouvintes. Já conhecem Deus tão bem, a serem responsáveis pelos seus atos, a serem maduros nas suas decisões, assim como o Pai Celestial deles é. Por outras palavras, Jesus está a desafiar a imitarem o Pai Celestial. A pergunta que fica é: como é que imitamos Deus, que não vimos e sabemos que é perfeito? Claro que já respondemos a isso, não é? Quando nós imitamos o Filho, que veio para revelar o Pai. Cristianismo, ao sermos cristãos, ou tem que ser rigorosamente isto: imitar Jesus em tudo. E imitar Cristo não é esperar ordens dele, é seguir o seu exemplo em tudo. Há gente que ora muito, Senhor, o que é que eu hei de fazer agora? E às vezes a resposta já foi dada. Deixem-me concluir. Se vocês pensarem, havia uma forma que hoje está muito ultrapassada nos nossos dias. Ainda vai acontecendo. Havia um modelo antigamente que era um modelo de mestre e aprendiz. Alguns de vocês mais antigos lembram-se desse modelo. Eu lembro de ser miúdo e soube que antes do meu pai trabalhar muitos anos na Cometna, o seu primeiro trabalho, se pode assim dizer, sua arte era sapateiro. E ele não aprendeu sapateiro, não foi fazer um curso em que alguém projetou uma série de coisas, nem sequer havia projetor, em que ele teve que tomar umas notas e no final deram-lhe um diploma. Ele teve lá uma semana, deram-lhe uma sebenta e tal, alguém falou. Não, ele teve que sentar durante não sei quanto tempo da vida dele, da sua adolescência e juventude, ao lado de um velhote, desculpem a expressão, com todo o carinho e respeito, ao lado de um senhor velhote que durante toda a vida dele fez sapatos. E ele precisou, o seu curso foi sentar-se ao lado de alguém para aprender por imitação. Eu sei que este modelo hoje de aprendizagem pode estar um pouco em desuso, é desadequado até. Hoje tira-se um curso e é-se doutor. Nada contra doutores nem contra cursos, claro. Mas permitam dar a minha humilde opinião. No que é importante, pouco se imita, pouco ou nada se faz, pouco ou nada se aprende com quem sabe. Hoje imita-se o que não é bom, o que não traz resultados benéficos e duradouros para a sociedade. Mas isso. Em alguns lugares ainda se pratica o estágio. Vocês ouvem isso, não é? O tempo determinado para alguém aprender com outro. Ou deveria ser. Mas hoje o estagiário é aquele que anda lá a fazer aquilo que mais ninguém quer fazer. Mas ok, vocês sabem isso melhor que eu. Mas no passado, remontando por exemplo aos dias de Jesus, o modelo mestre-aprendiz era o mais usual. Fosse uma escola ou uma profissão, fosse na área secular ou até religiosa, as pessoas, em especial os homens, porque era assim a cultura, escolhiam o mestre que gostavam, admiravam, acreditavam e começavam a segui-lo, literalmente a segui-lo. Se vocês lerem com atenção, percebam que foi isso que aconteceu, por exemplo, na vida dos discípulos. Mas aquilo era habitual. Jesus chamou-os para eles virem após eles e nós, ai, que coisa bonita. Mas aquilo não é espiritual. Era assim que acontecia com os mestres. Os homens saíam de casa, deixavam tudo para aprender uma profissão, para aprender com algum rabi, com alguém, e iam mesmo literalmente atrás deles. Foi exatamente o que os 12 fizeram com Jesus. Eles ouviam-no, decoravam o que dizia, aliás, e punham em prática na sua vida. Viam como o mestre fazia, para que pudessem aprender com ele e se tornassem bons discípulos, com o objetivo de um dia serem mestres, mas continuarem os ensinos do mestre original, ou seja, continuariam a ser mestres aprendizes. Claro que para nós hoje este modelo está quase ou aparentemente ultrapassado. Vivemos na era da tecnologia, da evolução das coisas, nada é estanque. O que ontem foi ótimo hoje está ultrapassado. Toda a gente aí, sobretudo malta mais nova, destas tecnologias, já saiu o novo iPhone. Está sempre, tudo se ultrapassa rapidamente. Bom, mas não é bem assim, não é? O problema é que estamos a deixar que coisas se sobreponham ao homem. E eu lembrei-me apenas de um exemplo falando de telefone. Alguém inventou o primeiro telefone. E esse telefone, sim, está ultrapassado. Mas o inventor, o mestre, a cabeça por trás, Alexander Bell, apesar de morto, continua a inspirar. Porque foi ele que partiu a cabeça a tentar criar o primeiro telefone. Hoje, por causa da sua teimosia e sabedoria, temos o que temos.
por causa do que Ele pensou, projetou e construiu e até falhou provavelmente, hoje podemos ter o que temos nas nossas mãos. Como igreja, e se queremos manter a mentalidade centrada em Deus, precisamos seguir e aprender com o Mestre Jesus. Precisamos pisar nos seus passos e imitá-lo. Toda a gente conhece este texto, Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. É Jesus que fala acerca disso mesmo. Ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso. Olha o que ele diz: sejam meus seguidores e aprendam comigo. Há um desafio de Cristo para nós o imitarmos, para nós estarmos com Ele, o seguirmos não apenas para contemplar ou receber o pão que Ele nos dá, mas acima de tudo para aprendermos dEle, com Ele, para possamos viver como Ele. Ele diz: sejam meus imitadores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres ou aquilo que eu vos peço, que eu exijo de vocês, são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Jesus desafia-nos a sermos seus aprendizes, com toda a responsabilidade que isso traz, tanto para o mestre, como para o aprendiz, sobretudo para o aprendiz. O mestre limitava-se a falar, ou no caso de Jesus, mais do que falar, a viver o que queria ensinar. Enquanto isso, o aprendiz tinha que estar muito atento a tudo e todos os pormenores, se queria imitar genuinamente o seu mestre. Ali não se chumbava ou perdia o ano. Foi não? Com Jesus não se chumbava nem se perdia o ano. Ali não se reprovava ou começava de novo. Ali ou se imitava o mestre sempre e em tudo, ou nunca o aprendiz chegava a nada. Aplica isso à tua vida esta manhã. Ou nós imitamos Cristo sempre e em tudo, ou nós nunca seremos seguidores de Jesus. Nós podemos dizer que somos cristãos, nós podemos dizer que vimos à igreja, nós podemos dizer que temos uma mentalidade centrada em Deus, mas se nós não estamos a imitar Jesus, então nós não somos nada. Porque o objetivo de Deus para nós é esse. Deixem-me terminar então. Nesta escola não há exames, não há notas ou classificação, não há estudo prévio, apenas momento a momento, já viu? Deus prepara-me hoje para as pessoas que vou ter amanhã. Nós gostamos, bom, amanhã vou estar com pessoas, a gente até prepara, vou-lhe falar, e nós fazer. O problema é que às vezes Deus permite que as coisas dêem uma volta, porque as coisas não têm que ser como nós queremos, as coisas têm que ser para seguir o exemplo de Jesus. Mentalidade centrada em Deus tem esta particularidade: sempre seremos aprendizes de Jesus. Esse é o objetivo. Eu vou ter que passar à frente para não os maçar. Deixem-me fazer uma pergunta: como podemos nós ter, viver e manter uma mentalidade centrada em Deus, querendo a todo o custo ser iguais a Deus, sabendo a partir daqui isso não é possível, ou que isso é impossível? Nós não agradaremos a Deus tentando ser Ele ou como Ele. Nós agradamos a Deus se imitarmos e formos mais como Jesus. A mentalidade centrada em Deus tem que refletir a pessoa de Jesus. Se eu vivo uma mentalidade centrada em Deus, então Jesus é visto em mim, porque eu vivo para o imitar. Não tenho tempo para expor isso, mas se vocês lerem as cartas de Paulo, em alguns momentos Paulo vai falar sobre isso. Em Efésios capítulo 5, verso 1, ele diz: sejam, pois, imitadores de Deus. Ou sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Paulo chega a dizer aos Coríntios: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo, irmãos. Mentalidade centrada em Deus é uma mentalidade, uma vida que reflete quem Jesus Cristo é. Para finalizar, gostava de dizer apenas o seguinte: uma mentalidade não nasce ou se forma de um dia para o outro. Para criarmos um hábito na nossa vida, segundo quem sabe da coisa, são necessários pelo menos 21 dias. Ou seja, ninguém muda ou é transformado apenas por entender o que é melhor, apenas por saber qual o caminho a seguir, por receber informação mesmo constante. Podemos ir aqui domingo após domingo, mas se não aplicarmos o que ouvimos, se não imitarmos o que aprendemos de Cristo, a nossa vida jamais mudará. Jamais estaremos a viver uma mentalidade centrada em Deus. Fica de pé comigo para nós concluirmos com a oração. É por isso que a palavra tem referências como nós amamos, porque Ele amou primeiro. Então nós hoje só podemos amar por imitação. A Bíblia diz que nós temos que nos perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo. Então nós temos que perdoar, não porque o outro merece, mas nós perdoamos por imitação. Nós não levamos as cargas uns dos outros por causa de uma questão de mérito, porque o outro merece mais. Nós levamos as cargas uns dos outros porque Cristo um dia já levou a nossa carga. Então nós levamos não por mérito, não por apetite, nós levamos por imitação.
Eu acredito que a nossa vida estaria muito mais longe, no sentido espiritual, muito mais próxima de Jesus, se nós o imitássemos mais, do que tentássemos nós ser perfeitos à nossa maneira. Alguém percebe do que eu estou a falar? Quando nós tentamos ser juízes, quando nós tentamos aplicar a palavra à nossa maneira. Eu estou a tentar corrigir isto na minha vida. Eu quero imitar Jesus. Uma mentalidade centrada em Deus tem que ver com imitar Jesus. Não tem que ver com ser o Daniel à sua própria força. Sim, eu sou quem sou. Mas o Daniel tem que espelhar e refletir a pessoa de Cristo. E muitas vezes, não quase todas as vezes, isso vai contrariar o Daniel que existe dentro de mim. Mas também que se dane. O que importa é que Cristo seja formado em mim. O que importa é que os outros possam ver Cristo refletido em mim. O que importa é que os outros, quando lerem os Evangelhos, possam dizer: uau, eu já vi alguém parecido com este Jesus. Mentalidade centrada em Deus tem que ver com isso. Não tem que ver com a nossa perfeição. Não tem que ver com nós acertarmos em tudo. Tem que ver com nós imitarmos Cristo em tudo. Nós não queremos ser uma obra. Nós não queremos ser Psibec. Você sabe que há imitações baratas, falsas, mas há imitações genuínas. Às vezes as marcas fazem réplicas. Há réplicas de coisas de marca. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer que nós sejamos réplicas de Cristo. Não são iguais, porque nós não somos clones, não fomos tirados de uma fotocopiadora. Nós somos quem somos. Nós somos o que somos. Mas agora, a vida que vivemos, queremos que Cristo seja refletido através de nós. Então deixem-me terminar. Mentalidade centrada em Deus tem que ver com imitarmos Cristo. Não temos que inventar muito. Como é que Cristo faria? Como é que Cristo falaria? O que é que Cristo fazia nesta circunstância? E nós temos resposta para tudo isso. Nós temos os Evangelhos. Nós temos o Espírito de Deus que nos ajuda a entender os Evangelhos e a aplicar na nossa vida no dia a dia. Como é que Deus faria com o meu marido? Como é que Deus faria com a minha esposa? Como é que Deus faria com os meus filhos? Como é que Deus faria nesta situação? Jesus, por favor, ajuda-me. Eu quero imitar-te. Vocês querem glorificar e honrar a Deus com a vossa vida? Imitem Jesus. Imitem Jesus. Não procurem imitar este ou aquele, ou outro pastor, ou aquela senhora, ou aquele irmão que é super, hiper, mega espiritual. Ninguém se chega aos calcanhares de Jesus. Jesus nos foi dado como exemplo para nós seguirmos. E segui-lo tem que ver com isso. Imitá-lo sempre, sempre e em tudo. Termino com o Salmo 25, que diz: os meus olhos estão continuamente postos no Senhor. Só Ele pode livrar os meus pés das ciladas que me armam. O diabo quer que tu te desvies desta mentalidade. O diabo vai montar ciladas, mas se os teus olhos estiverem em Cristo, se tu imitares Cristo sempre, tu vais ser aprovado. Deus vai honrar-te. Deus vai abençoar-te. Inclina a tua cabeça. Pai, nesta manhã, nós estamos gratos a Ti.